Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje eu trouxe mais uma surpresa para vocês. Vocês pediram na enquete lá da comunidade do YouTube que eu trouxesse histórias curiosas ou engraçadas que eu vivi com inglês. Mas como eu não tenho tanta história assim, na verdade, eu saí do Brasil poucas vezes, eu trouxe alguns colegas meus, pessoas que trabalham assim como eu, como professores de inglês, para contar algumas das histórias deles para vocês. Então, hoje, eu não sei para que lado que ela está, provavelmente para cá, eu trouxe a Karen. A Karen é lá de Salvador, na Bahia, bem ali, bem ali. Não, ela não conhece a Ivete. Já segura essa onda aí, por favor, pelo amor de Deus, não paga esse mico agora, tá? Eu trouxe a Karen, que ela vai contar um monte de coisa, mais um monte de coisa. A gente está conversando tem 4 horas e meia antes de começar a gravar. Ela está me conhecendo agora, ela vai entender que eu sou uma pessoa ligeiramente exagerada. Então, Karen, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. É uma honra, um prazer e uma honra eu ter sido convidada. E assim, só desse bate-papo que a gente já teve aqui antes de começar a gravação, já vi que vai ser bem legal essa nossa conversa aqui, hein? Gente, acreditem ou não, Karen tem essa cara de novinha, mas ela é mãe. A gente estava conversando aqui, na verdade, eu acompanho ela no Instagram já há algum tempo. Todas as redes sociais dela vão ficar aqui embaixo também para vocês seguirem, acompanhar o trabalho dela. Aqui não tem dessa de competição, nós somos colegas, a gente colabora um com o outro, não é isso? Com certeza. Não existe essa de competição aqui, não. Mas essa pessoinha, essa carinha de criança, tem que ser, tem 17 anos. Aham, pode até ser, na cara, na cara. Mas ela é mãe de I have three três. kids. She has Yeah, three three kids. kids. Ela tem uma de 25, Quase, quase. quase. Eu já estou Falta dando 15. desespero nela. Falta, meu Deus. Daqui a pouco. Minha filha com 25, senhor. Então, Daqui a pouco vai chegar essa fase. você tem uma de 10, Yeah. um 10, um menino de 3 e outro de 7 meses. acabou de nascer. Tô Acabou de ainda nascer. na fase do rush. De mamar e chora e acorda de madrugada. Não acorda mais de madrugada, Ai, que graças a Deus. maravilha. Maravilha, passou. E como é o terceiro, assim, todas as coisas já vêm meio que naturalmente, que você já fez 2 vezes antes. Exatamente, é mais automático, assim, a gente já sabe o que fazer. Sim. E uma coisa interessante que eu vi no teu Instagram, eu não mencionei isso antes, mas que vez ou outra você faz algum story com a tua filha mais velha e que você fala inglês com ela. Ela já está Sim, aprendendo inglês com você. sim, eu gosto sempre de falar com os meninos aqui. A gente tem, né, desde que o bebê nasceu, a gente abandonou um pouco esse momento da aula em si, né, que eu Uhum. gosto de parar e realmente ensinar até pelo menos 2 vezes na semana. Mas eu sempre tento ir falando as coisas em inglês, então ela tem 10 anos e ela já entende bastante. Às vezes ela tem um pouco de dificuldade para responder, por exemplo, mas ela já entende bastante do que eu falo com ela em inglês. E o do meio, né, também, com 3 anos, ele já está tendo contato com o inglês também, porque a gente tem que ir acostumando, né? Eu não optei por exemplo, uma educação bilíngue, uma alfabetização bilíngue, eu não optei por isso, mas eu acho que essa familiaridade com o idioma, e eu quero que eles gostem, né? Eu quero que, porque a aprendizagem está muito ligada à motivação, a gente sabe disso, né? Então eu quero que eles tenham essa vontade e eles queiram, né, o interesse pelo inglês desde cedo. A questão do exemplo também, né? Eles vão ver muito você falando, né? Seu marido, talvez, ele fala inglês também? Ele está aprendendo agora, sabia? Porque, ó, a questão da motivação aí, antes não teve Uhum. motivação, agora por questão de trabalho, ele está tendo que aprender, então tá se esforçando um pouco mais. E, lógico, escuta você falando, obviamente, eventualmente o interesse ele aparece. Pelo menos Verdade. que seja assim, o que que você falou naquele vídeo lá que você gravou? O que que era aquilo Sim, lá? sim. E ele também já entende bem, ele também já entende bastante. Ótimo, ótimo, maravilha. E como é que foi para você aprender inglês? Você me contou essa história já, mas assim, eu Sim, quero mais detalhes, óbvio. Eu sou uma pessoa muito curiosa.
Então, o inglês faz parte da minha vida desde pequenininha, porque meus pais, ambos, são formados em letras com inglês e português, né? Em letras com habilitação dupla, inglês e português. E aí, a minha mãe foi mais para a área do português, mas meu pai é professor de inglês há 21 anos. Uau. Então, assim, eu cresci com esse contato. Naquela época, a gente tinha, eu tinha computador, talvez desde os 8 ou 10 anos eu tinha computador em casa, mas assim, desde antes, é, a gente tinha, meu pai comprava muitas revistas, não sei se você já viu aquela Speak Up, a Sim, revista sim, Speak sim. Up, então tinha um monte daquela Speak Up lá em casa, então materiais de áudio, ele comprava, né, para ir ali tendo contato, para preparar as aulas. Então, eu tinha aquele material lá em casa, então eu sempre tive muito interesse de aprender inglês, eu queria saber o que aquilo significava, ficava folheando desde criança. Inclusive, eu achei um vídeo, meu irmão achou um vídeo de quando a gente era criança, logo quando ele nasceu. Meu pai não tinha filmador em casa, mas ele pegava emprestado, né, em alguns momentos lá e ficava filmando a gente. E tem uma cena específica que ele estava me filmando, folheando uma revista, e eu reparei que era em inglês. Né? Eu fiz, olha, eu tava folheando ali em inglês. Então, assim, desde criança faz parte da minha vida. E aí, na adolescência, eu fui tendo mais interesse, comecei a fazer um cursinho. Mas, assim, quando eu me formei no ensino médio, eu decidi, pelas circunstâncias do momento ali, né? Como você falou, eu não pareço, mas eu tenho 3 filhos, então eu fui mãe bem nova. E aí, eu não queria ficar sem cursar uma faculdade, optei por um curso, né, de letras também com inglês, que foi o mesmo que meus pais fizeram lá próximo da minha cidade, sou do interior da Bahia, moro hoje em Salvador, mas sou do interior da Bahia. Então, optei por fazer o curso de letras também, por prazer mesmo que eu tinha pelo idioma e querer saber mais, e aí foi quando eu me aprofundei mesmo nos estudos, até chegar à fluência mesmo. E você me falou uma coisa interessante que eu acho que é muito legal a gente compartilhar, porque normalmente as pessoas que nos assistem acham assim, eles já sabem inglês, então é tudo muito fácil. Muitas vezes eles não entendem a trajetória que a gente teve para chegar até lá. É como um grande amigo meu, professor de inglês também, João, se você estiver assistindo isso aí, obrigado pela frase, que ele fala assim, aprender inglês é como subir uma montanha. Você precisa dar voltas e voltas e voltas até chegar lá em cima. Você pode sair de um ponto A para um ponto B de linha reta, beleza. Você vai deixar de curtir toda a paisagem e de aprender o tanto de coisa que você aprende durante esse trajeto. Então, quem vê de fora, vê a gente lá em cima, acha que é porque, não, já sabe, ou nasceu sabendo, não, isso aí tem talento e tudo. Eu levei 20 anos para É aprender dom, né? inglês. As pessoas acham que é dom. É, eu levei 20 anos para aprender inglês direito, decentemente, né? E tive dificuldade para fala, tive muitos erros de pronúncia. E você me falou que com você não foi muito diferente. Não foi 20 anos, tá, Exatamente. gente? Porque ela tem 17, até onde a gente consta. Sim, sim. Eu cheguei na faculdade e eu percebi, assim, que... Primeiro, tem aquela coisa da comparação, né? A gente acaba se comparando ali. Eu percebi, nossa, tem gente aqui que já tem uma base muito maior do que a minha. Então, você fica assim, poxa... E aí veio um problema muito grande que eu comecei a ter vergonha. Eu comecei a ter vergonha. Eu falei, poxa, tem pessoas aqui que já fizeram anos de curso, esses cursos que a gente tem aí, né, tradicionais, e que já tem uma bagagem maior, e eu aqui não sei muita coisa, estudei mais por conta própria. E aí eu comecei a ter vergonha de praticar. Então, eu passei, em média, os 2 primeiros anos ali da faculdade. Eu poderia ter evoluído muito mais, eu poderia ter aprendido muito mais, mas isso não aconteceu por conta da minha vergonha, e aí eu não praticava. Eu não praticava, eu ficava com medo de errar na frente dos colegas, e eu gosto de falar isso porque eu tenho e tive muitos alunos que tinham esse mesmo problema. O medo de errar, a vergonha, e eu sempre falo para eles, olha, eu entendo porque eu passei por isso, fiquei 2 anos nesse mesmo dilema interno aí, mas eu só aprendi de verdade e meu inglês só realmente avançou, eu só consegui alcançar os níveis que eu tenho hoje depois que eu mudei minha mentalidade. E entendi que os erros fazem parte do processo e que eu ia errar mesmo, e que ótimo que eu ia errar, porque eu ia estar ali na frente de um professor, ele ia poder me ajudar,
me mostrar como era o certo. Então, ali era realmente o lugar de errar, né? Ali eu tinha a oportunidade de errar e de ser corrigida e aprender o certo. Então, eu mudei essa Sim. mentalidade e foi só aí, depois disso, que eu realmente consegui avançar. É interessante você falar isso, só para vocês entenderem, gente, eu e a Karen, a gente conversa pelo Instagram lá uma vez ou outra, ela é uma pessoa ocupadíssima, porque, como ela falou, ela tem 3 filhos, mas ela tem curso que ela gerencia, ela vai voltar a dar aulas particulares agora e tudo mais, então ela tem uma vida ocupadíssima. Para a gente gravar aqui, foi toda uma logística para nós dois, que precisava encaixar na agenda dela e na minha, e assim, né, a gente trabalha, né? Então, uma coisa que você falou interessante é que eu falo bastante em aula, e eu falei essa parte anterior só porque, assim, a gente está se falando, vamos dizer assim, pessoalmente, hoje, Aham. né? De resto, a gente se fala pelo Instagram. Então, eu falo muito isso. O professor, ele só existe porque existe uma pessoa errando, que é o aluno. Se o aluno não erra, não há propósito no professor. Não existe propósito no professor. Então, não tem porquê eu estar ali ensinando alguma coisa para você se você não erra. Seriam 2 pessoas trocando ideia, batendo papo. Exatamente. Eu falo isso em sala de aula, gente, errem. Pelo amor de Deus, errem. Me deem trabalho. Eu estou aqui, E eu sou pago para isso. só erra quem está tentando, né? Então, assim, quem não está tentando realmente não vai errar. Mas essa é a questão que eu também sempre falo para os meus alunos. O erro faz parte do processo, ele precisa acontecer. E Claro. quem não erra é quem não está realmente praticando, quem não está colocando ali, tentando. Então, a gente precisa ter esse momento dessa virada de chave, né? De, olha, é isso aí. Ou você Isso. tenta e erra e aprende o certo e tenta de novo, ou você nunca vai conseguir internalizar aquilo ali, aprender o inglês de verdade, porque não é só assistir uma aula e acumular o conhecimento no seu cérebro, tem que colocar aquilo para fora. Assim, é claro. Ao momento que a gente vira essa chave, como você falou, geram 2 coisas. Gera aprendizado e gera meme. Porque a gente acaba, vez ou outra. Eu até botei um vídeo aqui no canal que eu contei a minha primeira experiência uma loja comum na Inglaterra. E foi uma situação assim, para mim, dentro da minha concepção, completamente vexatória. Porque a menina virou para mim e falou um negócio que eu falei, oi? Na minha cabeça, eu falei, que diabo essa mulher está falando? Isso é inglês? Tem certeza que se fala inglês nesse lugar? Juro para você. A menina olhou para mim e falou, Good afternoon, McBag. Uhul! Eu queria sair arrancando o resto dos meus cabelos na loja. E basicamente o que ela disse foi, Would you like a bag? Ali, para mim, foi uma outra virada de chave. Porque ela me deu, sem intenção alguma, ela falou do jeito dela, normal, do jeito que ela fala normalmente. Mas ela me deu aquele insight assim do tipo, eu preciso melhorar o meu listening. Eu preciso entender como é que nativo fala. E é onde professores como eu, como você, como outros que a gente conhece, nossos colegas vamos dizer assim, professor de internet, que a gente traz inglês do dia a dia, né? Inclusive tem coisas que você fala nos seus stories que falam, ó, que legal isso aqui. Eu puxo, comento sobre isso nos meus vídeos. Tipo, ó, expressão assim, assim, faz tal coisa. Ou às vezes que você explica porque teu inglês é mais americano, o meu é mais britânico. Então, poxa, legal, dá para traçar um paralelo aqui. Eu falo, gente, americano fala assim, britânico Uhum. fala assim. Qual que tá certo? Nenhum dos dois. Os dois estão certos. Os dois estão certos. E Exatamente. tá tudo bem. Isso. E é isso, é a gente ter essa. Eu tive essa dificuldade, a primeira vez que eu tive contato com um sotaque diferente do que eu realmente estava acostumado, que foi sotaque de Gana. Ah, sim. A primeira vez que eu tive contato pessoalmente com um. Na verdade, assim, eu trabalhei como intérprete para missionários Uhum. americanos e ganeses aqui no Brasil. Que legal. E, e eu estava ainda na faculdade nessa época. E é E onde o aí, nosso inglês é posto à prova, né? exatamente. E eu digo assim que foi um divisor de águas mesmo, porque
se eu tivesse ficado com receio, eu teria perdido a oportunidade de aprender muito mesmo. Então, assim, eu ficava lá orando, porque tinha um momento que a gente ficava separado, né? Que a gente tinha que cada um ficava com um dos missionários em dupla. E eu fiquei meio que orando, meu Deus, deixa eu ficar com um americano, porque eu já tô acostumada. E aí eu vou. Não, mas Deus tinha outros planos. Então, Para que quando. zona de conforto, né? Para quê? Exatamente. E eu nunca vou esquecer do pastor Mustafa, porque ele me deu esse clique que você também recebeu. Olha, eu tenho que sair disso aqui. Isso aqui está muito limitado. E o inglês não é só isso. E eu não vou, na minha jornada, na minha vida, ainda que um dia eu vá morar nos Estados Unidos, eu não vou ter contato só com americano. Não. E eu preciso me ampliar. E foi daí que eu realmente passei a ter esse interesse e a buscar outros sotaques, as pessoas que falam inglês de uma forma diferente e melhorar o meu listening nesse sentido, sabe? De não é só esse padrão aqui que a gente tem no livro didático. Então, o É, inglês, a gente tem que ter esse contato e variar esse contato mesmo para poder ter, como a gente fala que o inglês é uma língua global, então a gente tem que tentar variar ao máximo esses sotaques globais aí com relação ao inglês, né? Para a é, gente ter um essa aluno prática. meu me falou essa semana, falou uma coisa engraçada. Ele me perguntou assim, Tite, o teu, o teu inglês é britânico da onde? Eu parei, olhei para ele e falei, pensei comigo, o que que eu respondo? Mas eu falei, olha, o que eu procuro usar com vocês, meus alunos, vamos dizer assim, é o meu inglês didático, é o que eu chamo de Standard British English. É um inglês britânico padrão, ou como se chama aí na linguagem comum lá na Inglaterra, é o inglês da BBC. Yeah. A BBC patrocina a gente, por favor. Nunca te pedi nada. Que é aquele inglês correto, certinho, do jeito que tem que ser falado. Beleza. Que no americano pode ser entendido ou o inglês de televisão, inglês de notícia, ou inglês do Congresso, enfim. Né? Congresso, apesar de que eles usam palavras ali que a gente não usa todos os dias. Né? Mas, por que eu falo inglês da BBC? Porque você diz, porque o inglês correto é o inglês da família real. Não é. Primeiro que o sotaque da família real é outro. Eles têm o tal do posh English. Que falar o britânico fala com ovo na boca, escuta a família real. É um ovo de Páscoa na boca. Amo seguir a família real. Não, eles são muito legais. Acompanho todos eles no Instagram. É ótimo, Gente, até para você ter contato, a né? rainha é maravilhosa, super simpática. Toda vez que a gente vai para lá, a gente vai, sai com ela, vai para o McDonald's. Só que não, Imagina, tá, gente? Só que não. imagina. É, mas até mesmo para se tratar com família real, você usa um vocabulário diferente. Né? E eu estava explicando até para a aluna essa semana a diferença de how do you do para how are you. Você não usa how do you do para todo mundo. Na Yeah. verdade, é com quase ninguém. Na verdade, é quase ninguém. No máximo ali, você, tipo, né, eu ia falar Elon Musk, mas não, Elon Musk é da galera. Tipo, a rainha, porque pelo protocolo, até onde eu entendo, você conhece a rainha, você cumprimenta, você, Your Majesty, how do you do? Acabou. Se ela gostar de você, ela chega perto. Do contrário, troca a bolsinha de mão e sai de fininho. Mas é interessante você falar essa coisa. O inglês é uma língua global. Então, você tem o inglês americano, que é o que você está mais acostumado. O britânico, que é o que eu estou mais acostumado. E acabou aqui. E o australiano fica onde? Exatamente. Né? Que eles não falam I, eles falam oi. Né? Aí, o canadense, que é um sotaque americano, um twistzinho pequeno. Exatamente. E assim, você falou em Canadá, e é uma coisa, por exemplo, você chega no Canadá, metade da população no Canadá hoje não é canadense de nascimento, né? Então, são pessoas que têm o inglês também como segunda língua. Exato. Então, o que elas têm ali no seu falar, no seu sotaque, é a influência das suas próprias línguas. Então, a gente tem que tentar sempre estar
variando realmente a nossa fonte de estudo, porque é muito importante, cada vez mais importante a gente ter esse contato, esse listening, né, com Isso. diferentes sotaques, porque você pode até, por exemplo, se você só estuda o sotaque britânico ou só o americano, você vai ter um contexto ali que, se você tiver contato com aquelas pessoas, você vai entender. Se você fala dessa forma, as pessoas vão te entender, mas você pode encontrar com outras pessoas, ou ter não simplesmente pessoalmente, né? Mas hoje com a internet a gente tem contato com tanta gente, e a depender do seu contato, do tipo de sotaque, do tipo de material que você utilizou para aprender, você vai encontrar pessoas que você não vai entender se você só se manteve ali naquele, como eu disse, o standard que você fala, né? Que no Brasil seria o padrão Jornal Nacional, né? A gente tem ali Isso, o português isso. padrão no Brasil é o Jornal Nacional. Então a gente tem ali também o standard no inglês americano, mas tem aquele cara ali que mora lá no Brooklyn, que ele fala de um jeito totalmente diferente. Então, se você É, só tem contato com o standard, com o padrão, em determinado momento você vai ter é, dificuldade de entender as pessoas. é até uma coisa que eu comento muito com o aluno, porque assim, o que a gente aprende dentro de escola, dentro de um livro didático, como você falou, acho que é até melhor falar livro didático do que escola, é aquele inglês quadradinho. Tipo, hello, good morning, how are you? I'm fine, thanks, and you? I'm fine. What's your name? My name is... Não, não. Yeah. Aí, você chega lá fora, a pessoa olha para você, hey, how are you? Ou Stop. vai para o Stop. sul, ou vai para o sul dos Hey, Estados stop. Unidos, howdy, how's it going? Yeah. Né? Vai para a Inglaterra, you're alright. Mas você fala, que diabo Exatamente. é isso? Que foi a situação que eu passei. Eu não esperava a menina perguntar daquela forma. Aí, depois, indo para casa, tudo pensando comigo, eu falei, claro, né? Lógico que eu não entendi. É evidente que eu não entendi. Eu não trago uma plaquinha dizendo, oi, eu não tenho inglês como primeira língua, fale devagar. Não tem. A pessoa não sabe. Ela vai falar com você naturalmente. Exatamente. Se você não tiver aquele momento que eu não tive, de parar e falar, ok, can you speak slowly, please? E a questão da mentalidade também, né? É a questão da mentalidade. Que muita gente aí já fica nervosa, já, como você falou, o mico, a vergonha. E aí a gente tem que entender que realmente a gente não tem que se culpar por não ter entendido. É como você disse, Exatamente. não é nossa primeira língua, a gente não é nativo dessa língua, e a gente já está passando por cima de nossas limitações para aprender uma outra língua. Então a gente não tem que ter vergonha de não ter conseguido entender alguma coisa. Nossa, quantas vezes eu já Exato. disse, sorry, could you repeat, please? I'm sorry, I didn't get it. Quantas vezes eu já tive que dizer isso? E não é vergonha. Né? É engraçado você falando isso, eu penso no britânico padrão repetindo isso. Assim, oh, I apologize. Would you mind? Would you be kind to repeat it for me, please? Yes, please. Não, não. Eu li uma vez, eu achei tão engraçado. Um russo falando, né? Ele casou com uma britânica Uhum. e ele foi, né, conhecer a família e tal. E ele dizendo que na hora da refeição lá, as pessoas, oh, can you pass me the sugar, please? Oh, would you be kind to... E aí ele dizia, gente, quando vocês querem pedir um favor de verdade, como é que vocês fazem? Porque você para pedir um açúcar, toda essa... Imagine quando vocês querem É. pedir um favor de verdade. Não, foram regras que eu aprendi antes de ir para lá. Yes, please, no, thank you. Good morning, good afternoon, good evening. Hello, but. Assim, regra de educação básica, sim, Uhum. mas Mas que yes, lá faz please, diferença. ou e como. Yes, please, no, thank you, para quase tudo. Eu costumo dizer assim, que nenhuma pergunta no inglês britânico termina sem please. Né? Claro, tem Uhum. suas exceções, é evidente que tem suas exceções, mas Sim, com certeza. E vai do nível de intimidade também, né? Mas quando você vai para lá, que você vai entrar numa loja, você vai como turista, né? não, você chega até mesmo na mesa assim, could you pass me the sugar, please? Você, dependendo do ouvido da pessoa, a gente falou de listening, dependendo do ouvido da pessoa, ela entende.
Could you sugar, please? Uhum. Então, o please ele vai aparecer, Yeah. né? Ou, sei lá, would you like some ice cream? Para mim, ice cream é sempre yes, please. Yes, please. Não interessa. For sure. Yes, Yeah. please. Então, would you like some ice cream? Oh, yes, please. Would you like to know the flavor? So, yeah. Maybe. It doesn't matter. Yeah. Mint chocolate, please. Enfim, mas Com certeza. você tocou num ponto importante também, a questão do listening. Muita gente, com você deve ser isso também. Eu quero falar inglês. Eu quero falar e eu Quanto vou tempo, falar teacher? Quanto tempo para eu falar inglês? isso. Aí tem aluno que chega, começa a estudar comigo, eu falo, beleza, vamos trabalhar com o teu ouvido. Exatamente. Aí a pessoa olha, é o ouvido. Aí eu explico. Se você não compreende o que você está ouvindo, como é que você vai falar? Exatamente. O processo, na verdade, ele não é falar para você ouvir, é ouvir para depois falar. Aí vem, sempre rola piadinha. Deus nos deu 2 ouvidos para a gente ouvir mais e falar menos. De uma certa forma, é real. De uma certa forma. Mas foi justamente nesse clique que eu falei, preciso melhorar meu listening. Poxa, realmente, eu preciso ouvir um pouco mais o que as pessoas estão falando. Principalmente como as pessoas estão falando. Porque, assim, a gente falou de sotaque agora, de questão de globalizada, né, do inglês global, e a gente percebe, por exemplo, só dentro dos Estados Unidos tem um sotaque para cada canto. Exatamente. Se a gente pensar, eu gosto sempre de fazer referência para as pessoas entenderem com o nosso próprio país, né? Porque assim, a gente tem um país enorme também, Sim. e eu aqui na Bahia, aqui em Salvador, eu não falo da mesma forma que as pessoas falam no Rio Grande do Sul. Não. Eu fui para o Rio Grande do Sul há uns 2 anos, com a minha cunhada mora lá, e era tão engraçado notar as diferenças, sabe? As coisas que as pessoas falavam, porque ela é daqui e foi para lá. Então, muita coisa ela mantém. Mas as pessoas que são naturais de lá, eu ficava ouvindo eles falando, e talvez porque eu sou da área, eu ficava reparando bastante nessas diferenças linguísticas, né? Sim. Então, eu ficava, meu Deus, que interessante. Então, dentro do nosso próprio país, a gente pode fazer essa relação. Sim. É assim também em outros lugares, em outros países. Então, uma pessoa nascida e criada em Londres não vai falar da mesma forma que a pessoa nascida e criada em uma vilazinha lá do norte da Inglaterra. Com certeza Né? não. Então, o sotaque é diferente, muda. E eu lembro, já que a gente falou de contar certas histórias, eu lembro que justamente com esse pastor de Gana, aconteceu uma história uma vez que eu só não paguei um mico, porque eu digo que foi Deus mesmo que me livrou, porque teve um momento que a gente saiu e a gente ficava, né? A gente tinha um restaurante que ficava na praça, em frente à praça, assim, tinha um restaurante que a gente almoçava, e a gente saiu para ir em direção a uma outra rua, fazer uma visita, e quando eu tava no meio do caminho, ela falou assim, I need to go to the restaurant. Juro para você que eu entendi restaurant. Eu entendi restaurant. Ok. Ok. Já sei onde isso vai parar. vamos lá, né? Vamos voltar, então. Ok. E aí eu fui levando ele de volta para onde ficava o restaurante. E aí a gente foi conversando e tal. E aí a gente passou pela praça, né? Como eu disse, o restaurante ficava em frente a uma praça pública. A gente passou pela praça e ele fez, oh, found it. E entrou no banheiro. Ele mesmo, foi Deus que a gente passou na frente do banheiro e ele entrou, porque ele não tinha falado restaurant, ele tinha falado restroom. Restroom. E eu entendi restaurant. Então, assim, eu teria chegado no restaurante, provavelmente ele teria procurado o banheiro e teria ido. Resolveria anyway. Né? Conseguiria fazer isso, mas eu nunca teria aprendido que eu entendi errado, né? Nunca teria percebido que eu entendi errado, porque eu ia achar assim, não, ele disse que queria voltar pro restaurante, porque ele precisava ir ao banheiro, mas ele falou restaurante mesmo. E não, ele tinha falado restroom em vez de restaurant. E eu fiz, quando ele tava lá dentro, eu fiquei, caraca, meu Deus, eu entendi.
me livrei de pagar um mico aqui, mas assim... E por causa do sotaque, principalmente, né? Porque ele falava de um jeito meio restaurant. Eu lembro, até hoje eu lembro como ele falava a palavra love, porque ele falava muito puxado o A. Era quase um A, sabe? Ele falava love. Uhum. Oh, Jesus loves you, loves you. E eu ficava, oh my God, what's this? E no primeiro dia foi muito difícil. A gente ficou cerca de 6 dias. E no primeiro dia foi bem difícil. Imagine, como eu disse, ele era um missionário, a gente estava lá, né, num grupo de missões. Em alguns momentos ele orava com as pessoas e ele orava em inglês e eu traduzia a oração. E Ah, que desafio. teve uns dois momentos que eu não entendi o que ele falou. Então, sorry, mas assim, a parte espiritual ali ficou meio comprometida porque eu tive que parar. I'm sorry, can you repeat that last part, please? E aí ele repetiu o que ele tinha orado e eu traduzi. Então, assim, no final já estava bem melhor. Tudo é contato, né? Tudo é contato. O que a gente fala para os nossos alunos é o contato, a repetição, a É, frequência, a constância. No sexto dia, eu estava tirando sotaque de lá, no destaque dele de letra. Então, assim, mas foi engraçado. pois é. É, não vou dizer que eu nunca vivi isso, não. Já, já servi de intérprete para americano e meu inglês ainda não era bom também, então sofri um bocado na primeira semana. A segunda semana estava de boa, tranquilo, Exatamente. e a partir dali eu não parei mais também. Hoje em Não, é isso. dia, E renova, né? Eu acho que sim, sim, renova muito a gente perceber que a gente consegue. E só sim, percebe que consegue quem tenta, é é, justamente isso. Eu poderia ter ficado assim, não, eu ainda não tô pronta, eu ainda não tô pronta, deixa pra próxima. E eu trabalhei com esse grupo de missionários 3 anos seguidos, né? Eles foram para essa mesma cidade, eu fui 3 anos seguidos. Então, eu poderia lá no primeiro ano ter dito assim, ah, não, deixa para o ano que vem, ainda não tô pronta, meu inglês ainda não é bom o suficiente. Mas eu teria adiado totalmente, porque eu acho que fez muito, essa experiência fez muita diferença naquela virada de chave que eu mencionei antes, sabe? sim, Do eu tenho que praticar, eu não posso ficar esperando a vida com toda aqui. certeza, Então, com me toda ajudou certeza, bastante. com toda certeza. No meu caso, recentemente até, a gente recebeu um rapaz do Irã na minha turma de judô, e ele chegou lá falando oi, obrigado e tchau. Falava nada de português. E alguém, eu já estava indo embora quando ele chegou bem no finalzinho do trem. Aí alguém virou para ele e falou assim: Do you speak English? Ele falou: Yes. Todo mundo apontou para mim. É com ele que você tem que falar. O cara chegou, olhou para mim todo feliz. Hello, how are you? Ok, hi. Tipo, pera, final de treino, cansado, vamos lá, Who are you? muda a chave. Aí ele explicou que ele queria tudo, ficou um tempo com a gente. Infelizmente não deu muito certo, mas foram assim, foi um desafio para mim, porque eu tinha de dar um pouco mais de dinamismo para o treino. Meu sensei explicava as coisas em português, eu traduzia, e teve treino que eu falei, cara, hoje vai ter que ser simultâneo, não vai ter jeito, porque eu preciso adiantar as coisas, senão eu vou atrasando o treino. O meu nível de respeito por tradutor simultâneo foi multiplicado por 20 assim, no dia, porque é um trabalho tão complicado. Você ouvir Exato. uma coisa e E tem que já falar, falar. é como diz uma ex-aluna minha, o meu dicionário interno precisa estar afiado, meu Google Tradutor interno precisa estar bem montadinho, certinho para as coisas saírem. Assim, eu fiz. Fiquei muito cansado depois. Dá um cansaço mental, assim, principalmente quem não tem o costume de fazer, Imagino. muito grande. Mas me serviu de aprendizado. Se eu fosse fazer Sim. de novo, faria de novo. E hoje sem trauma. Sem trauma. Falei algumas besteiras? Falei. Não vou contar. Essas Não vou... bobagens eu não conto porque eu Essa já parte não esqueci também. compartilho. Eu sei que eu falei umas bobagens lá, ele riu da minha cara e eu ri de mim mesmo e tá de boa. Vida que segue. Exatamente. E, Exatamente, vida que segue, é isso, né? Essa é né? a lição que fica. Um erro não vai ser o fim, né? Um erro não vai ser o fim. Não.
Pelo contrário. Inclusive, eu achei interessante porque um outro ganês que estava no grupo depois me falou. Eu estava super insegura porque minha primeira vez como intérprete para ele Uhum. ali e como eu falei, ainda estava na faculdade, aquela coisa, ainda não sei tudo, nem nunca vou saber, né? Mas assim, enfim, Eu digo a mesma coisa. é, aquele pensamento de que eu ainda tenho tanto para aprender, eu não vou dar conta. E depois, mesmo tendo outros intérpretes ali, pessoal que já tinha trabalhado outras vezes, um desses ganeses falou para mim, olha, você parece ter mais experiência do que eles, porque eu te entendo melhor do que eu entendo eles. Olha que Então, legal. então isso também foi muito bom para mim nesse sentido de, poxa, realmente eu não precisava estar com aquele receio todo. Essa a gente só precisa dar a cara a tapa muitas vezes e tentar, né? E aproveitar as coisas que acontecem como uma coisa boa. A gente receber o que a gente recebe de volta como uma coisa boa. Seja um erro, seja um acerto. Né? Exatamente. Acertou? Eu- Poxa, legal, acertei. Errei? Tá. O que eu preciso fazer para melhorar, para não errar de novo? Ah, preciso fazer isso, isso, isso. Legal. Fiz, vou corrigir. E é isso aí. Vida que segue. Exatamente. Eu sempre falo aos meus alunos que eu nunca, as estruturas, o vocabulário que eu nunca esqueço é o que eu fui corrigida. Algo que eu errei Com e fui certeza. corrigida, eu nunca esqueço. Claro que isso tem muito a ver com a forma de correção também. Então, o professor ele precisa ter muita sabedoria nesse sentido, a forma que a gente corrige, porque se a gente corrige de uma forma que pode envergonhar o aluno, vai traumatizar ele, né? Ele nunca vai esquecer do trauma que você causou, né? Mas eu gosto de brincar e dizer isso, mas assim, realmente, as estruturas que eu fui corrigida, eu nunca esqueço. Uma outra situação que aconteceu, certa vez conversando com um americano, e ele contando, né, que ele amava o time de beisebol da cidade dele. Ok. Ele era super fã do time de beisebol da cidade dele. E aí, ele contando um pouco lá, e ele me disse que. Eu vou falar em português, porque depois vocês vão entender. Ele me disse que eles nunca tinham perdido um jogo em casa. Eles nunca. Era orgulho para eles nunca tinham perdido um jogo em casa. E aí, conversa vai, conversa vem, e ele me disse não, que o time estava mal no campeonato, estava bem mal. E eu, assim, eu perguntei para ele, eu falei, você não disse que vocês nunca perderam um jogo em casa? Como é que vocês estão mal no campeonato? E aí ele disse, oh, I've never missed a game. Ele usou a palavra, ele tinha usado a palavra miss e não lost. E eu, no meu pensamento ali, tentando entender o que ele estava falando, só pensei em perder. Eu Uhum. confundi. Eu confundi o miss e o lose. Então, quando ele falou que ele nunca tinha perdido um jogo em casa, ele usou a palavra miss para dizer que ele nunca faltou. Ele ia Isso. a todos os jogos. E não que o time dele não perdia. E eu entendi isso. Eu entendi que o time dele que não nunca tinha perdido. E eu fiz, nossa, nunca mais na minha vida eu confundi miss e lose. Nunca. Então foi até engraçado. Ele falou, no, I said I've never missed. I've never missed. E eu, oh, Ok. right. I Oh. got it. Porque tinha sido no meu pensamento ali, eu confundi as coisas. Ele não falou nada daquilo. Normal. É nosso pensamento assim, falante de português. De português, Porque exatamente. a Pra gente é palavra tem tudo a mesma a. coisa. A gente tem uma palavra só, enquanto eles têm duas. Isso. Então, às vezes, é confuso, realmente. É. E aí, mas foi assim, foi uma experiência que me fez nunca esquecer. Igual o anniversary and birthday. Birthday. Aham. Mesma coisa. Certa vez conversando, depois com esse mesmo pessoal de Gana, conversando pelo Facebook na época, hoje eu nem uso mais Uhum. Facebook, mas conversando pelo Facebook. Ele perguntou como é que estava o pessoal aqui, como é que estavam, como estavam as coisas. Eu falei, oh, it's okay. This weekend is our church's birthday. And he said, birthday? Church's birthday? Don't you mean anniversary? Né? Bem de boa. Oh, don't you mean anniversary? Né? Eu falei o aniversário da igreja usando birthday. E Sim. ele, oh, don't you mean anniversary? Eu fiz, oh, birthday, nascimento, yeah, makes sense. Foi ali que eu fui notar, eu realmente, não faz sentido birthday. Birthday é só para Não. pessoas. E Isso. aí, também nunca mais errei. Então, assim, foram nessas situações que eu passei que eu aprendi de uma forma que fixou muito na minha cabeça, sabe? Sim. Não, isso são engraçados, são explicações que eu dou também
baseado assim, em coisas que me caíram fichas de coisas que eu assisti, do tipo, pera, birthday, to give birth, dar à luz, birthday, dia de Exatamente. que foi dada à luz. Assim, eu não vou tentar explicar meu pensamento porque eu sou uma pessoa complicada. Mas, Mas é justamente, na minha mente foi bem assim também, né? Birth é o nascimento, então faz sentido. Birthday só para pessoas? Meu Deus, por quê? pois é, deixa eu te perguntar uma última coisa. Quais Tá, são os planos para o futuro? Quais são os os planos para planos, agora? os planos para o futuro. Mais Então, como filhos? Não, já tá bom. Tá ótimo, né? Estou satisfeita. Não, assim, como eu sou mãe de três, né, os meus planos estão muito ligados aos meus filhos, à minha Claro. família. Nesse momento, eu sempre digo assim, as pessoas às vezes conversam comigo sobre questões profissionais, questões acadêmicas, e eu falo, olha, nesse momento da minha vida, o meu foco tem que ser a educação dos meus filhos, a criação deles, mas assim, a vida da gente é cheia de fases, né? Claro. Então, meus filhos não vão ser pequenos para sempre, não vão depender tanto de mim assim para sempre, e tá tudo bem, cada uma fase é uma fase. Então, nesse momento, assim, o foco é continuar tocando o meu curso online, porque eu tenho tido um retorno muito positivo de alunos que estão, assim, nunca tiveram os testemunhos deles, né, de que eles nunca tiveram essa oportunidade, essa experiência, de aprender dessa maneira. Então, eu tenho tido muito retorno positivo dos alunos com relação ao curso online, continuar com os alunos particulares na medida que a minha rotina permite, né, do que você falou. E, assim, continuar nesses projetos, assim, projetos a gente tem muitos projetos, mas o que falta nesse momento é o tempo para implementar. Mas, assim, eu tenho, desde antes da pandemia, né, que eu tô no ensino online, e eu agradeci muito a Deus, porque quando a pandemia chegou, eu já estava pronto, já estava fazendo aquele trabalho ali. Enquanto muita Sim, gente teve que se readaptar às pressas, eu já estava fazendo aquele trabalho ali. sim, Então, verdade. já tinha o meu curso online, já estava com todas as minhas aulas particulares online, antes mesmo da pandemia. Então, foi bom para mim por isso, porque eu já não tive que me readaptar. Então, a meta agora é seguir melhorando esses serviços que eu já tenho, né? Uhum. Melhorando o curso online cada vez mais, dando um suporte maior aos alunos. E tentando, à medida que a minha rotina permite, lançar aí novos projetos. Muita gente me pede algo voltado para crianças, e é uma meta que eu tenho também, porque como eu já tenho experiência com os meus filhos, e aí eu sei, né, como muitas mães gostariam de ter essa possibilidade de elas mesmas, muitas vezes, aplicar alguma coisa com os filhos em casa. Então, é algo que eu tenho um desejo muito grande de colocar em prática, mas nesse momento o foco realmente é nas crianças. E aí, à medida que eles forem, né, se desenvolvendo, os mais novos estiverem na escola, e aí a gente vai conseguindo, né, às vezes resgatar alguns outros projetos que por enquanto estão meio engavetados, assim. Já fica o convite, então, quando tiver esses projetos aí para soltar, para lançar, a porta está aberta, você pode vir falar sobre Muito eles, obrigada. a gente ajuda, já divulga aí, porque, né, temos que ajudar os amigos. Sim. Lá no Instagram, por enquanto, né, a gente sabe que lá no Instagram eu não tenho canal no YouTube. É uma coisa que a minha rotina não permite nesse momento. Eu não vou nem lançar a hashtag canal da Karen, porque não vai rolar, tá? Por enquanto não vai Ponto dar. final. Deixa eu passar o primeiro aniversário do bebê, pelo menos. Isso, Mas assim, isso é algo que as pessoas me pedem bastante, porque o YouTube é bem mais dinâmico nesse sentido de você conseguir ensinar uma coisa ali mais aprofundado, né? isso, exato. Então, mas a minha rotina nesse momento não me permite a estrutura para gravar para o YouTube, para isso. Mas eu tô sempre ali, no dia a dia, nos stories, no Instagram, Uhum. dando essas dicas, como você falou, coisas do dia a dia, de que a gente às vezes não sabe como falar aquela determinada coisa, então eu tento trazer um pouco ali, Até da usar os sua rotina, você usa a tua rotina como elemento de ensino. Isso é de muito legal. ensino. Exatamente. Eu gosto de, por exemplo, às vezes gravar em inglês contando algo que aconteceu comigo. Então, eu sempre acho que as pessoas podem. Eu aprendo muito assim, então eu sempre acho que as pessoas também podem aprender, podem Com utilizar certeza. aquilo. Porque você aprende as expressões e vocabulário e a gramática em contexto nesse sentido, né? Sim, sim, Então, sim, sim. eu gosto de contar coisas que aconteceram comigo, coisas da minha vida, da minha rotina,
em inglês, e aí eu tento, ó, acho que aquela expressão se encaixa bem aqui, se a galera estiver atenta, eles vão pegar aquela expressão que significa ali. Então eu tento ir fazendo assim, Uhum. dentro das minhas possibilidades hoje, mas eu acredito que eu tenho tido, como eu disse, esse retorno, e eu fico muito feliz de ver que, mesmo não numa fase em que eu não estou podendo me dedicar totalmente a esses projetos profissionais, ainda dentro das minhas possibilidades, eu tenho conseguido ajudar as pessoas e tem sido bem gratificante. Maravilha. E, como eu falei antes, tá tudo aqui na descrição do vídeo, Instagram, tudo, todos os dados que eu me passar vão estar aqui, né? Karen, obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. As Não, eu portas, que agradeço, foi maravilhoso. como eu falei, as portas estão abertas quando você quiser voltar. Se a galera gostou de você, já, né? O pacote clássico que a gente fala aqui no canal. Deixa like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, badala o sininho. Aquela coisa que todo criador de conteúdo do Tudo que YouTube tem fala. direito. Pois é. E Exatamente. se você gostou da Karen aqui, deixa no comentário, né? Bota hashtag gostei da Karen. Que ela volta. Ela volta. Eventualmente ela volta. A gente vai organizar nossas rotinas, daqui a mais ou menos uns 7 anos e meio, ela consegue voltar, tadinha. Acho que eu consigo. Deixa eu ver quando é que meu filho vai terminar o processo de alfabetização aqui, a gente... É. Bom, considerando que a gente já aprendeu sobre você hoje, mais uns 6 meses ele já está falando tudo. Então, Muito gente, obrigada. essa foi a Karen. Se você gostou, como eu falei, deixa no comentário que ela volta. Eventualmente ela volta. Tem outros projetos do canal que eu não vou contar ainda, mas que ela sabe o que é, que eventualmente também vou resgatar. Então, muito obrigado por seu ouvir. Eu vejo você na próxima entrevista, no próximo papo ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.